Nós vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, do versículo 3 até o versículo 10. À medida que os irmãos encontrarem o texto, por favor, se coloquem de pé e reconhecer a palavra de Deus. Bem? Antes de ler, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado porque todos nós estamos aqui na tua casa, que privilégio. Deus vida, saúde, tirou todo o impedimento do nosso caminho para estarmos aqui. Obrigado, Deus, pelo culto que estamos te prestando, por cada louvor, por cada oração, ó Deus, pela oferta, por cada desejo do coração derramado diante do Senhor nesta noite. Pai, é diante do Senhor que nós estamos. Agora abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, quebranta-nos o coração para entendermos a tua palavra. Desde o momento da leitura, Senhor, o Senhor fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 27, 3 até o 10. Eu leio, os irmãos, por favor, acompanhem. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitérios de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estipulado, estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Bem, assentai-vos. Irmãos, nós cantamos aqui durante o culto uma música que diz assim: tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. E às vezes é possível que nós estejamos assim, vivendo um deserto, vivendo dores provocadas por nós mesmos, porque a maioria delas são provocadas por nós mesmos. A maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Você pode avaliar aí se a maioria dos seus problemas não foi você mesmo que criou, mas existem aquelas dores e aqueles problemas que realmente não são culpa nossa, estão além das nossas responsabilidades, mas o fato é que passamos por dificuldades, por muitas dificuldades às vezes. E Jeremias, conforme a letra cantada, diz que nesse momento eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E essa é uma grande diferença entre aqueles que conhecem Deus e o amam, e o servem, e aqueles que não conhecem. A forma como encaram e passam pelas lutas, trazer à memória aquilo que me dá esperança.
E certamente uma coisa que lhe dá esperança é o amor de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Trazer a memória que Deus te ama, que Deus cuida de você, que foi pago um alto preço pela sua vida, que Deus eterno, o Verbo eterno, conforme João capítulo 1, saiu da eternidade e se tornou um de nós, esvaziou-se da sua glória, por minha causa e por sua causa. Isso realmente deve nos trazer esperança. O texto que nós lemos, ele está situado, ele é um parêntese no julgamento de Jesus. Jesus está sendo julgado, ele foi traído por Judas, por causa da sua avareza, por causa da sua cobiça. O texto bíblico diz que ele era ladrão e pegava aquilo que era colocado na bolsa. Alguns dizem que Judas quis provocar ali uma situação em que Jesus reagisse e mostrasse-se realmente como Messias político, guerreiro, que libertaria o povo do poder opressor de Roma. Não importa o que aconteceu, não importa que ele traiu. Pedro negou, Jesus foi preso, foi julgado ilegalmente numa reunião do Sinédrio à noite. Depois que prenderam, procuraram a acusação. Via de regra, o que deveria acontecer naquele tempo e hoje é que primeiro você tem a acusação, a culpa, e depois prende a pessoa. E não prende para depois procurar a culpa. Com Jesus aconteceu isso. Prenderam primeiro para procurar a culpa depois, e mesmo contratando testemunhas, isso foi difícil. Aí julgaram em acusação perante o Sinédrio, que era a alta corte judaica, composta de sacerdotes, fariseus, escribas, foi que ele tinha blasfemado. Mas há um tempo, bastante tempo, Roma havia tirado do Sinédrio dos judeus o poder de executar uma pena de morte. E aí isso tinha que ir para o governador Pilatos, que tinha sua residência em Cesareia, mas estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. E aí, perante Pilatos, eles mudam a acusação, eles mudam a sentença, não falam de blasfêmia. Por quê? É isso, blasfêmia. Pilatos falaria: olha, isso é coisa de vocês, não tem nada com Roma. Aí eles dizem que acusam Jesus falsamente de incitar o povo a não pagar impostos. No momento nenhum Jesus disse isso. Pelo contrário, quando foi colocado em xeque, uma armadilha, o que ele disse? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nunca insultou o povo. Ele disse que ele queria tomar o poder, um novo rei. Nem nada de Jesus era diferente. Em todo momento Jesus ficou mudo, como ovelha perante os criadores, cumprindo lá em Isaías 53, o servo sofredor. E aí abre-se um parênteses entre esse julgamento de Jesus para falar o que aconteceu com o traidor, o que aconteceu com Judas. Esse nome é tão estigmatizado que no Brasil, pelo menos, ninguém pode registrar o filho com o nome de Judas. Os cartórios não deixam. Eles falam assim: não, mas sempre Judas que foi bonzinho, Judas que ficou fiel até o fim, Judas Tadeu. Não pode, não pode, porque foi estigmatizado como traidor. E abre-se um parênteses para falar o que aconteceu com ele. Você sabe que ele se suicidou, ele deu cabo da própria vida. Irmãos, desde 2015 há no Brasil uma campanha, um movimento chamado de Setembro Amarelo, desde 2015, que é uma campanha de conscientização contra o suicídio. Pelo menos lá no meu trabalho mudou-se o nome e passou a falar-se valorização da vida. Bem, e aí eu pergunto para você:
Você acha que de 2015 para cá, o índice de suicídio, depois dessa conscientização, aumentou ou diminuiu? Aumentou. E não foi pouco. A pesquisa é de 2015 a 2021, antes da pandemia. Para não falar que a pandemia influenciou essa contagem por causa da situação das pessoas, emocional das pessoas. De 2015 a 2021, aumentou 57% o índice de suicídios. 57%. Grande. Em todo o mundo, 227 mil pessoas se suicidam por dia, 2 mil pessoas. No Brasil, esse número é de 48 a 50 pessoas por dia. Pessoas que dão cabo da vida, como Judas fez. Eu sei que o tema é complexo, mas eu quero falar do que aconteceu com Judas. E falando do que aconteceu com Judas, você pode tomar um caminho diferente, ou orientar as pessoas que estão ao seu redor a tomar um caminho diferente. Judas havia pecado. Judas havia sido alertado do seu pecado. Talvez, e muito semelhantemente como Caim for, olha, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominar. Judas não deixou de cometer o pecado, apesar das orientações e das advertências de Jesus. Ele podia ter dito, pensado assim na mesa, o Senhor sabe. Olha, o Senhor sabe. E ele disse, Jesus disse, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, mas ai daquele por quem o Filho do Homem entregue, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora nunca ter nascido. Isso mostra a gravidade da culpa, do problema de trair o Senhor Jesus, inocente que Jesus era. Jesus podia ter, ou Judas podia ter, quando olhou nos olhos de Jesus e aproximou-se de Jesus no Getsemane e o beijou, podia ter voltado atrás. Mas Judas só volta atrás, ele só muda a sua atitude, provavelmente só muda a sua atitude, quando ele percebe que Jesus estava sendo condenado, que ele não abriu a sua boca, que ele não se manifestou, que ele não se rebelou, embora ele pudesse. Quando foi preso e Pedro tentou reagir, ele disse, se eu quisesse, eu pedi ao Pai, e ele mandava mais de 12 legiões de anjos. Mas aí o que acontece? Judas se entra no remorso, ele vê o que ele fez, ele se entristece quando ele percebe que Jesus está sendo levado agora no Sinédrio, para o pretório, para o poder de Roma, para ser condenado à morte. E a gente pode pensar, Judas estava indo bem, porque ele se entristeceu, ele ficou triste, e o texto mostra isso. Nós não negamos a tristeza de Judas. Ele se entristeceu e até foi procurar os sacerdotes, mas os sacerdotes, outrora amigos, quando Judas chegou e disse, o que vocês querem me dar, o que vocês vão me pagar, e eu o entregarei, aqueles que anteriormente tinham aliança com ele, sabe o que eles disseram quando Judas disse, pequei entregando, traindo sangue inocente? Eu disse que Judas saindo bem, né? Ele reconhece que pecou. Ele disse, pequei entregando, traindo sangue inocente. Sabe o que os sacerdotes disseram para ele? O
que temos com isso. Isso é problema teu. A linguagem que da Bíblia, isso é contigo. Isso é problema teu. Nós não temos nada a ver com isso. Judas estava indo bem, mas Judas procurou a pessoa errada, ou as pessoas erradas para se confessar. Ele procurou a pessoa, ou as pessoas que não podiam ajudar. Ele procurou as pessoas que aparentemente eram agora os seus aliados, uma tentativa, quem sabe, de mudar o quadro pelas suas próprias atitudes. E aí ele continua. Quando ele percebe que isso não vai acontecer, ele vai para o templo e ele pega aquelas 30 moedas de prata e arroja-as e joga-as no templo. Ele quis entregar, mas os sacerdotes não receberam. Sabe por que não receberam? A desculpa deles foi: olha, isso é preço de sangue, e nada que fosse impuro podia entrar no templo como oferta. O texto do Deuteronômio diz que o preço de uma prostituta não podia ser como oferta, de um sodomita homossexual também não podia ser, algo de furto não podia ser. Eles disseram: olha, isso não pode. Os fariseus eram escrupulosos, cumpridores da lei nos mínimos detalhes, hipócritas como os fariseus, porque eles pegaram o dinheiro do templo para pagar pela traição, mas agora não podiam receber esse mesmo dinheiro de volta. Eles estavam preocupados com os detalhes da lei, mas não se preocupavam com as coisas principais da lei, a saber, a justiça, a misericórdia, o amor. Essas coisas passavam longe. Bem, Judas joga aquelas moedas. Ou seja, Judas, ele cumpre um pré-requisito. Ele devolve aquilo que devolve. Mas isso não resolve o problema de Judas. E sabe por que não resolve? Porque Judas, ele não se arrepende. Judas, ele tem remorso. Judas, ele não procura a pessoa certa. A palavra usada aqui no texto, ela não é a palavra convencional para arrependimento. A palavra convencional, bíblica, no texto grego para arrependimento é metanoia, que quer dizer uma mudança completa, uma conversão total, um pensar como Jesus pensa, ter uma mente como a do Senhor. Isso é arrependimento. A palavra usada para Judas não é isso, é outra palavra. Ora, Judas se entristeceu, como alguém se entristece pelo seu erro e põe a mão na cabeça assim: eu fiz uma grande burrada. Como alguém que teme pelas consequências do seu erro: eu errei e agora eu vou perder o emprego, eu errei e agora eu vou perder o meu casamento, eu errei e agora eu vou ter dificuldades na minha vida. Isso é arrependimento. Isso é uma tristeza comum, normal, por uma consequência de um erro que você vai ter. Isso está acontecendo com Judas, mas ele nunca mudou, ele nunca se transformou, ele nunca confessou o pecado da avareza, do amor ao dinheiro. Ele ficou triste porque ele cometeu um grande erro. E às vezes as pessoas fazem isso, mas ele foi a pessoa errada, ele foi o sacerdote. Ele teria que ter ido a Jesus, ele teria que ter ido aos apóstolos, seus amigos. E quando os sacerdotes falharam, ao invés de correr para Jesus, ao invés de correr em direção ao Deus da vida, ao invés de correr para aquele que é misericórdia, ao invés de correr para aquele que é amor, ao invés de correr para aquele que é perdoador, ele correu para a morte, ele correu para o suicídio, ele correu para dar cabo da sua própria
sabemos que Judas não era escolhido. Jesus disse que ele era filho da perdição. E talvez por isso tenha agido assim. Mas você não é. Então, ao invés de correr para a morte, ao invés de correr para a destruição da vida, como muitos fazem, ao invés de tentar resolver as coisas com a sua própria solução, porque foi isso que Judas fez o tempo todo. Se aqueles que advogam que Judas quis forçar Jesus a agir como Messias que eles esperavam, Judas agiu pelos seus próprios meios, tentando fazer as coisas do seu jeito. Quando ele viu que isso deu errado, ele tentou consertar pelos seus próprios meios, devolvendo as moedas. Quem sabe os sacerdotes mudassem. Quando os sacerdotes não aceitaram a moeda, ele fez do seu próprio jeito, ele jogou ao seu tempo. Quando nada disso funcionou, ele foi e deu cabo da sua própria vida, tentando resolver o seu problema. E aqueles que falam sobre suicídio dizem que aqueles que o cometem, na verdade, não querem tirar a própria vida, eles querem matar a dor, eles querem resolver o problema. É aquele que pula no fogo para fugir do calor, que pula literalmente no inferno, pensando que isso vai acabar com o seu sofrimento. Judas fez isso. Uma outra coisa que Judas fez, e que não é aconselhável fazer, e Judas fazia isso com muita propriedade. Algumas vezes Judas retirou-se. Judas foi ficar sozinho, na dor, no sofrimento, na hora da angústia, na hora daquelas dores, tempestades, deserto que você está. Não é bom estar sozinho. Judas devia ter procurado apoio, ajuda no meio dos seus amigos, entre os discípulos, entre os apóstolos, procurado para Jesus. Judas correu na direção errada. Não faça você o mesmo. Corra na direção de Jesus. Judas tentou resolver as coisas do seu próprio jeito. Isso normalmente acaba mal. Deixe de tentar resolver as coisas pela sua própria força e deixe que Deus resolva. Deixe que Deus faça. A gente não sabe o que aconteceria se Judas realmente se arrependesse, se ele fosse procurar Jesus. Mas eu tenho certeza de uma coisa: tem muita gente que fez coisa na Bíblia e na história tão ruim, ou pior do que Judas, e encontrou perdão. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele perseguiu e matou crentes. E quando Jesus apareceu para ele, Jesus disse: olha, porque me persegues? E esse homem, Paulo, encontrou perdão. Uma mulher adúltera encontrou perdão. Gente da pior espécie, publicanos, pecadores, encontraram perdão em Jesus. Pense e pensemos o pior do pecado. Pense muito ruim do pecado, mas sempre pense muito bem e melhor, com alto conceito da graça de Deus. Pense tudo do pecado, menos que Deus não é poderoso para perdoá-lo em Cristo Jesus. Erro de Judas. Correu na direção errada. Pediu ajuda onde não havia ajuda. Pediu socorro onde não havia socorro. Onde ele sabia, e ele sabia que Jesus estava sempre de braços abertos. Quando cantamos a música, e eu retomo ela novamente, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu posso pensar em Judas, que ele devia ter refletido assim, pensado assim: olha, eu vi ele perdoar muita gente.
Eu vi Ele dar uma nova vida a tanta gente. Será que Ele não pode dar uma nova vida para mim? São conjecturas, mas uma coisa é certa: o nosso Deus é rico em perdoar. O nosso Deus é tardio em irar-se. Eu quero dizer para você, nessa noite, que a solução para o seu problema, e a solução não está em matar a dor, como Suicida diz. A solução não está em acabar com a vida, como alguns dizem. Existem culturas que até dizem que isso é uma questão de honra, que é algo mais honrado. Não, isso não é honrado, porque isso acaba com toda a esperança. Isso é um atentado à esperança. Isso é uma usurpação, é um roubo daquilo que pertence somente a Deus, porque só Deus é o doador da vida, e só Deus também tem o direito de tirar a vida. Judas precipitou-se e foi encontrar-se com Deus, com o Criador, sem estar transformado, sem estar arrependido. Isso foi a sua perdição. Na linguagem de Pedro, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 18, ele foi para o seu próprio lugar, na sua descida, na sua queda. Avareza, roubo, traição, suicídio, ele foi caindo. Interessante aqui é o que os sacerdotes dizem. O que isso nos importa? Veja o tamanho da malignidade, da falta de atenção. Quando a gente ouve essas palestras sobre prevenção do suicídio, eles dizem assim: acredita na pessoa, ouve a pessoa, sempre acredita. Judas não comprou que não ouvisse. E a malignidade dos sacerdotes era tão grande que quando Judas disse, eu pequei, traindo sangue inocente, eles responderam isso aqui. O que isso nos importa? Não importa ser inocente. O importante é que nós queremos dar cabo da vida dele. Não importa os fatos, importa o que nós já decidimos. E a palavra deles para ajuda, que eu já disse, isso é problema teu. Nós não podemos fazer parte desse time de sacerdotes. Nós não podemos dizer para aquele que sofre, para aquele que está agonizando, para aquele que está triste, para aquele que está com tantas lutas, com tantas dores no meio do deserto, nós não podemos virar para essas pessoas com palavras e também com atitudes e dizer: isso é problema teu, isso é contigo, isso é problema teu. Nós temos que agir como o Senhor agiria e dizer: eu estou aqui para te ajudar, eu estendo as minhas mãos, eu te falo do amor de Deus. Semana eu reli e lembrei de uma definição de evangelismo que eu tinha esquecido, e a definição é essa: evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrou o pão. Evangelização é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrou. É um sofredor dizendo para outro sofredor onde encontrou alívio. É um doente dizendo para outro doente onde tem cura, onde tem remédio. É um perdido dizendo para outro perdido onde encontrou salvação. Por isso nós não podemos dizer para os outros: é problema teu. E por vezes nós amargamos isso na nossa vida, nós vivemos isso, nós não nos importamos, nós não vemos. E lembra, para ver tem que estar perto. Lembra da parábola do bom samaritano? O sacerdote passou longe, não socorreu. O levita passou longe e não socorreu. E diz que o samaritano passou
perto, e é Ele socorreu. Talvez tenha sido mais tocado. Às vezes fechamos os olhos, e quando fechamos os olhos, nós não nos importamos, dizemos, é problema teu. Mas hoje queremos dizer para você que está aqui, que não é problema seu só, é problema nosso. Nós estamos juntos com você, nós vamos orar com você, a solução para você, a resposta para você, a vida para você. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ninguém aqui discute ou não acredita no tamanho do peso que você carrega, mas nós sabemos que é a solução. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 11, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Está difícil? Está pesado? Não procure a solução nas suas próprias forças, no seu próprio braço, na sua própria inteligência, no seu jeitinho. Entregue esse fardo a Jesus, porque Ele carrega por nós. Ele veio fazer isso. Não é problema seu, é problema nosso, é problema de Deus. E Deus age, Deus opera. Não existem causas impossíveis para isso. Há uma solução que Judas tentou, e os sacerdotes também. O texto diz que ele lançou essas moedas no prato. Não sei se dentro da própria bolsa, ou se separou, ou se a bolsa se abriu, fez um grande barulho. O fato é que ele agora odiava não só os sacerdotes, não só aquele dinheiro. E aqui fica uma recomendação: o dinheiro é bom quando ele vem de fonte abençoada, quando ele vem de algo ilícito. Ele é um tormento, ele é um peso, ele é uma dor. E Judas odiava não só o sacerdote, não só o dinheiro, não só a atitude dele, mas ele odiava ele mesmo, e quis tornar-se, de fato, tornou-se o seu próprio carrasco. Aí Judas foi e se enforcou. Se você for lá em Atos 1:28, quando Pedro, depois da ascensão de Jesus, ele faz um discurso e é eleito Matias como substituto de Judas. E veja, ele não foi eleito apóstolo no lugar de Judas porque Judas morreu. Ele foi eleito porque Judas abandonou o apostolado, traiu Jesus, porque depois outros morreram, como Tiago, e não teve nenhuma sucessão depois, né? Bem, mas Pedro, ele diz que Judas morreu, a sua carne se espatifou e foi cortado ao meio, e as suas entranhas se espalharam pela terra. Aí você diz: olha, você se cortou ou ele partiu o seu meio? Não há algo irreconciliável. Se ele se enforcou no lugar alto e a corda rompeu-se, ele bateu no chão e se espatifou. Ou se ele se enforcou e foi deixado ali, sem a honra de um sepultamento, a sua carne se apodreceu-se ali, pendurado a corda, uma árvore, e conforme foi apodrecendo, foi rompendo-se, ele partiu-se ao meio. Apenas um esclarecimento aqui, para que não haja uma discrepância nos textos. Não há. Um dá ênfase a uma coisa e outro dá ênfase a outro caráter. Quando os sacerdotes, Judas, ele quer fazer uma oferta, como se uma oferta fosse resolver o problema dele. Uma oferta não resolve o seu problema. É bom dar oferta, é bíblico ser dizimista, mas isso não resolve o problema de ninguém. No passado teve gente que construiu um mosteiro, construiu um templo, tentando apagar os seus pecados, as suas imoralidades, os seus roubos.
Deus não quer isso. Deus quer um coração contrito. Deus quer uma transformada. E aí sim, essa alma transformada oferta, constrói. Mas fazer para pagar uma dor de consciência, isso não funciona. Que a única coisa que resolve o problema do pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É a confissão, o arrependimento, é a mudança, é a transformação, é pensar como Jesus pensava. Isso é gratuito, isso não tem preço. O preço já foi pago por Jesus. Aí o sacerdote vai e constrói, ele compra um campo do oleiro. E Mateus ele sempre fala, para se cumprir as Escrituras. Nós estamos estudando Mateus desde o capítulo 1. Você viu isso várias vezes. Para se cumprir as Escrituras, porque Mateus escreve para os judeus. E aí ele cita aqui, como disse o profeta Jeremias, que ele foi avaliado em 30 moedas de prata e foi entregue esse preço ao oleiro. O único problema é que a gente não encontra isso em Jeremias. Sabe onde que a gente encontra isso? E não chegamos lá ainda, mas às quartas-feiras estamos estudando o profeta Zacarias. Depois de Isaías, o profeta mais citado no Novo Testamento. Em Zacarias, no capítulo 11. E talvez ele tenha combinado Zacarias com Jeremias. Outros dizem que, como eram rolos os textos, o rolo desse rolo começava com o nome do profeta Jeremias, então ele citou Jeremias. Mas o fato é que se cumpriu essas coisas. E algumas comparações que a gente pode fazer entre Jeremias, Zacarias, ou aconteceu com Mateus, que aconteceu comigo, né? Ele simplesmente citou errado. Entre Zacarias e Jesus. Dizem que Zacarias era pouco estimado pelo povo na época do seu ministério profético. Ele pagava 30 moedas de prata apenas. Desvalorizado, como Jesus foi desvalorizado. Zacarias, ele compra, ele entrega o dinheiro ao oleiro. E 30 moedas de prata, sabe o que era 30 moedas de prata? Se você for lá para o texto de Êxodo, havia uma lei, uma regra. Se um boi, é isso mesmo, um boi chifrasse um escravo, o dono do boi pagava 30 moedas de prata ao dono do escravo. E o boi era sacrificado. Então essas 30 moedas de prata é o preço de um escravo ferido. Preço que avaliar é a forma como muita gente avalia o Senhor Jesus de forma baixa, barata, não dá valor ao Senhor. E tantos hoje continuam fazendo isso, não com as moedas de prata, mas com as suas atitudes, com os seus feitos, com os seus gestos. E pior é para nós que conhecemos o Evangelho, nós não podemos ter baixo conceito de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E aí eles compram o campo do oleiro, tanto em Mateus como em Zacarias, o dinheiro vai para o oleiro. O que é esse campo do oleiro? Possivelmente era um lugar onde o oleiro tirava a matéria-prima para fazer as suas obras. Talvez agora estivesse esgotado, essa matéria estava em desuso, por isso foi vendido. É possível também que seja um lugar onde eram lançados cacos que não prestavam no serviço ali da olaria. Aí parece que é uma boa metáfora, uma boa comparação para o cemitério. O fato é que esse campo foi vendido para transformar num cemitério para os gentios. Os sacerdotes, eles pegam aquele dinheiro que era de sangue para fazer uma boa obra. Faz boa obra com dinheiro que não é deles e com dinheiro que é sujo, com pretexto de bondade, para comprar um cemitério aos gentios. Talvez não só os gentios, mas os judeus também prosélitos, ou judeus que estavam morando longe viessem para uma festa em Israel e ali morresse. E que boa analogia nós podemos fazer. Jesus, que foi amigo dos pobres, que
cuidou dos pobres durante a vida. Agora, com sua morte, ele também continua cuidando dos pobres. Na sua última ajuda, quando tem ali um lugar para serem sepultados. Eles fizeram isso talvez pensando em aliviar a sua consciência. Uma boa obra a partir de uma má obra. Um cemitério para os gentios. Bem, se eles pensarem em aliviar a sua consciência, ou quem sabe construir um mundo, eles devem pensar assim: nossa, a gente fez tudo isso e a gente vai sair aos olhos do povo como alguém bom, né? Porque a gente, afinal de contas, a gente foi e comprou um campo para fazer um cemitério. Há tanto tempo que isso era uma necessidade aqui no meio da nossa comunidade, né? E talvez eles pensassem assim: agora o povo vai pensar até bem da gente. Não, aquele campo, quando o povo ficou sabendo disso aí, aquele campo passou a ser perpetuamente chamado de campo de sangue, Alcédamo, campo de sangue, e um memorial perpétuo da iniquidade desses sacerdotes e do pecado de Judas. Irmãos, o nosso jeitinho não resolve, nunca resolveu, nunca vai resolver o problema de a consciência pesada, o problema do pecado, o problema do erro. A única coisa que resolve isso é o arrependimento genuíno, verdadeiro, é a entrega a Jesus, é a transformação da vida. Tudo mais é paliativo, tudo mais é tempo perdido, tudo mais leva a vidas perdidas. Judas se suicidou porque ele não se arrependeu e não aguentou o fardo que carregava. Se você não aguenta o fardo que você carrega, a solução é dar cabo da vida, e não é usar jeitinho, é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele é rico em perdoar. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Em Jesus, aceite perdão. Pense o pior do pecado, mas sempre pense o melhor da graça. Pense o pior do pecado, mas nunca quem não pode ser perdoado por Deus em Cristo Jesus. Amém.